Amém, Jesus, glória a Deus, aleluia. Hoje é dia 11 de novembro de 2015. Para quem não me conhece, eu me chamo Ana Paula e eu estou muito alegre porque Deus trouxe uma palavra. Hoje de manhã, de um modo geral, o inimigo já tentou me aborrecer com lembranças, pensamentos, situações da minha vida. Eu cheguei em casa pensando sobre o problema. Depois eu falei, meu Deus, basta, eu preciso parar com isso. Eu penso assim, meus irmãos, eu acho que o negócio é o seguinte: nós todos os dias somos provados. Enquanto a gente vive num mundo em que tem pessoas que não têm a Deus, essas pessoas, pela sua natureza caída, elas simplesmente fazem e vivem aquilo que elas são, pecadoras. Tem aquelas que são em extremo perversas, malvadas, venenosas, egoístas. E tem aquelas que simplesmente, de vez em quando, enchem o saco, vamos dizer assim, né? Cometem os seus erros e tal, mas a gente tem como conviver até numa boa com essas pessoas. E eu fiz um propósito na minha vida nesses dias, porque eu creio assim, meus irmãos, a cada dia a gente entende mais certas coisas. A gente observa, a gente aprende, a gente entende, a gente age. A gente todos os dias praticamente, principalmente quando surgem as situações propensas a contendas, a gente tem duas opções. Ou a gente sai fora disso em paz, com muita refinanteza e educação, com muito estilo, ou a gente encara aquela coisa e vira briga. E a gente vai vivendo de dia em dia. Às vezes, quando você vive no meio de pessoas complicadas, e olha que eu acredito que se tem um irmão aqui que está aqui me ouvindo falar, Ana, eu vivo no meio de gente boa, não tenho problema com ninguém, não tenho contenda assim, nunca ninguém me persegue, nunca ninguém faz nada que me dá fastídio ou que me faça ficar nervoso. Eu quero que você escreva seu nome, porque eu quero que você ore por mim. Me abençoe com a bênção da paz total, porque eu acho que não tem ninguém, meus irmãos, não tem ninguém. Eu agora fui comprar um presentinho de aniversário, hoje eu tenho um aniversário de uma amiguinha do meu filho para ir, e eu fui na loja, e a moça, ela é parente aqui nossa e tal, e conversa vai, conversa vem, talvez eu, meu marido, meus filhos, vamos mudar de país. Aí Diego conversa, mas você vai ficar triste, né, Ana, de sair daqui por causa da... A gente já tá acostumado, não, você tá bem e tal. Eu até conversei com ela, eu falei, olha, eu vou ficar feliz se eu for embora daqui, porque eu sou aberta. Eu não sou uma pessoa presa a nada. Se Deus quiser me levar daqui, eu vou bem, né? Uma coisa eu sei, provavelmente eu vou ter mais paz, né, do que o que eu tenho aqui. Aí ela começou, Ana, mas sabe que eu quase fiquei doente por causa da sogra minha, do meu sogro, do cunhado e tal. Eu falei, minha amada, é difícil, santo de casa não faz milagre, né, o ditado. Ela falou, é bom mesmo, sabe, eu tenho duas filhas menininhas, femininas, né, duas filhas fêmeas. Elas são pequenininhas ainda, mas eu desejo de todo o meu coração que quando elas crescerem e vier a casar, elas vão morar bem longe da sogra delas e de mim também, que sou mãe. Porque quem casa quer casa. E eu fiquei pensando, sabe, meus irmãos? Eu falei, gente, olha pra você ver, essa conversinha já levantou no meu coração, a primeiro momento, aquela espécie de indignação com as situações que a gente vive. Porque ontem eu contei um exemplo para ela, eu falei, ontem meu menino, eu e o outro descemos para cumprimentar a minha sogra e tinha a filha dela lá e tinha uma menininha, a filha da menininha. O meu menino, ele foi para brincar na gongorra, na casa da própria avó, tudo numa boa. A menina começou a gritar e falar que a gongorra era dela, que a gongorra era dela. O meu menino de 8 anos ficou nervoso, que queria pegar. E eu tava perto, eu falei, Gabriel, vem cá, vem cá. Aí ele veio todo aborrecido, eu falei, amor, vai pra casa, vai. Pega o tablet, vai jogar.
Ele é porque ela não me deixa jogar. Eu falei, não fala nada, não, deixa quieto, vai embora. Meu menino foi, despediu da avó e já subiu direto. A minha sogra percebeu a situação, mas ficou quieta. A mãe da menina não fez absolutamente nada quando viu a menina fazendo o espetáculinho dela. Ficou por isso mesmo, como se a casa fosse da menina e dela. Então, assim, meus irmãos, isso gerou no meu coração aquela indignação, porque eu falei, meu Deus, chegou num ponto que a gente não pode mais vir aqui, porque tomou conta, meus irmãos. E eu tinha, meus irmãos, a opção ontem de obrigar e arrancar a menina à força e pôr meu menino, e se alguém falasse alguma coisa, eu falei, isso aqui também é casa do meu filho, a avó é dele, o brinquedo é também dele, ele pode brincar, que você não pode estar aqui comandando com a sua filha, que não sei o quê. Podia explodir ali a minha incontentação com justiça, porque era certo. Se chegasse num ponto de eu explodir ali, xingava, falava duas verdades, literalmente, ou então fazer o que eu fiz. Caladinha, chamei meu menino, ninguém viu. Falei, olha, vai em casa, vai. Depois, quando eu cheguei em casa, porque demorou o quê? Uns 20 minutos eu vim embora, porque eu fui buscar água. Chegou uns 20 minutinhos, eu subi para minha casa, peguei os meus 2 meninos e levei eles para brincar na piscina. Não falei mais nada, não toquei no assunto. Porém, quando eu cheguei em casa, eu falei com meus filhos, com os 2, mas principalmente com o grande. O pequenininho ainda não entende muito. Toda vez que a gente descer na casa da avó de vocês, se a prima de vocês estiver ali, começar a fazer capricho, começar a criar caso, vocês não vão brigar com ela. Não toma brinquedo dela, não insiste, não força. A gente, por um pedaço de folha em branco, a menina tá fazendo birra, porque é muito birrenta, é muito viciada de todos ali. É o dia inteiro, todo mundo por conta dessa menina. O quadro é esse, estão estragando mesmo a criança. E é o dia inteiro aquela situação, sabe? Brinquedo, presente, vai, um sai, chega, volta com um ovinho de chocolate, não sei o quê. Estão vivendo assim. Então, quando os outros netos chegam, não só os meus filhos, a minha cunhada que foi embora, toda vez que a gente chegava, não tem espaço. Não tem espaço para as outras crianças. E isso está tão evidente que chegou um ponto que a gente já saiu fora. E os avós estão ficando sem os outros netos, porque 2 já foram para a Alemanha. Nós estamos aqui, mas é como se não tivesse, porque toda vez que desce, tem sempre alguma coisa que não bate. A menina tomou conta da casa, porque eles fizeram que fosse assim, e as outras crianças não têm lugar. E eu fiquei satisfeita quando eu cheguei em casa, pelo modo como a gente se comportou, e eu falei com meus filhos. Todas as vezes que a gente for lá, que eles estiverem lá, porque tá lá toda vez. Eu sou uma mulher casada, eu tenho a minha casa, eu tenho meus problemas, eu tenho meus pensamentos, tenho minhas coisas. Eu para sair é difícil, só quando eu preciso. E eu vivo na minha casa. Agora, lá é diverso. A casa tá limpinha, fechou a porta, desceu para casa da mãe e fica o dia inteirinho ali. Até 8, 9 horas da noite, praticamente todos os dias. E aquilo ali virou uma coisa só. Então, toda vez que eu vou lá com meus filhos, eu já não tenho mais a privacidade do espaço. Agora sou eu com a minha sogra, que não é uma má pessoa. São meus filhos com seus avós, para brincar, para estar ali, para estar à vontade. Não, tem sempre a atenção dos outros. E ali tira o espaço da gente, que a gente já vai pouco. E o pouco que a gente vai, a gente não consegue. E isso fica assim, é certo assim. Tem que ser assim, basta. E isso gera no coração, meus irmãos, aquela sensação de tristeza, porque você fica, poxa vida, não precisava ser assim. Se cada um tivesse noção do seu lugar, meus irmãos, na Terra, no planeta Terra, se cada pessoa tivesse o seu limite, quer dizer, o meu limite acaba, aonde começa o limite do outro, todo mundo vive em paz. Eu posso estar na casa da minha mãe, eu sou casada e tal, às vezes você que está me escutando aqui, você talvez não sai da casa da sua mãe. Isso serve para você? Talvez isso aconteça, não sei, porque como cristão as pessoas têm um pouco mais de bom senso, mas pode acontecer que você que está aqui me ouvindo tá todo dia na casa da sua mãe, às vezes ela mora perto da sua casa, então você fecha a sua casa, limpa, faz suas coisas e corre para casa da sua mãe com seus filhos e fica lá o dia inteiro. Pense que você tem cunhadas ou cunhados, sabe, minha querida? Você tem que estar na sua casa, você tem que fazer a casa da sua mãe uma casa de visita, você vai lá para visitar, mas tem que dar espaço. Se o caso seu é esse, você é filha única e você tem 1, 2 cunhadas.
É claro que cada caso é um caso, pelo amor de Deus, eu peço às irmãs que estão me ouvindo aqui que tenham o bom senso, se isso se enquadra no seu caso. Às vezes você casou, tem filhos, e você tá muito agarrada com sua mãe o dia inteirinho, e você tá ali, e vocês conversam de tudo, não que vocês fazem fofoca, mas vocês estão ali. Às vezes, a cunhada, ela chega, ela vê você com a sua mãe ali o tempo todo, seus filhos, ela já fica constrangida porque não tem espaço, não sobra. Porque você como que sufoca aquela situação, você toma conta. Então eu te peço em nome de Jesus, se você que está me ouvindo é cristã, que crê num Cristo verdadeiro, você tem bom senso, você, por favor, comece a medir as suas atitudes. Se você é simplesmente uma nora, também respeite o espaço do outro. Se você vai na casa da sua sogra, chega lá, tem a sua cunhada, talvez é mundana, que é o meu caso, e você vê que aquilo ali todo dia pode gerar discussão por qualquer coisa, porque se você toca no território que ela fez para ela vai reagir e vai gerar guerra, vai gerar contenda, ou às vezes ela nem vai falar nada. Mas quando você vira as costas, ela faz a cabeça do pai e da mãe cheia de veneno para fazer o pai e a mãe brigar com você, que é o meu caso. A coisa mais certa a fazer é andar o mínimo possível. Quando chegar com um sorriso no rosto, sincero de coração, peça a Deus para que te dê um coração limpo, um coração livre de mágoa, de raiva, de incontentação. É claro, toda vez que o justo vê o pecado do injusto, a alma dele fica aflita. A gente vê a história de Ló. A Bíblia diz que Ló sofria com a maldade do povo de Sodoma. Ele via as injustiças, ele via a maldade, a sua alma sofria. Apesar dele viver ali, ser uma terra próspera, e é o local onde ele fundou a casa dele, a vida dele, os bens e negócios dele. A Bíblia fala claramente que Ló sofria. A alma dele era afligida dia e noite por causa dos pecados de Sodoma e provavelmente de Gomorra. Então, meus amados, é normal que a gente vê coisas erradas, a gente fique aflito, mas a gente não pode permitir que isso gere na nossa vida coisas piores. Eu vou concluir, porque o que Deus tem para falar é muito forte, a gente está crescendo dia após dia, e eu estou falando com os irmãos como eu estou vivendo na minha vida, e eu tenho certeza que tudo que é dito aqui dá para você pegar para exemplo seu. Às vezes é seu pai, que toda vez que você passa perto, ele tá te enchendo o saco. Às vezes é a sua mãe, às vezes é o amigo do trabalho, às vezes é até o marido, a mulher, um cunhado, uma cunhada, um tio, uma tia, uma pessoa da escola. Tem pessoas que, infelizmente, elas tomam posse do território. É igual cachorro. Cachorro, quando tá em bando, meus irmãos, eles fazem xixi nos ângulos de um determinado território. Se você está caminhando, eles estão sempre ali naquele território porque é o território deles, não tem jeito. E eles, quando passa uma pessoa estranha, qualquer pessoa, eles olham. E eles se põem em prontidão, eles começam eles se colocam em posição de ataque. Isso aconteceu comigo e Deus me livrou realmente, a mim e meus filhos, de um ataque de um grupo de cachorro. Só que eu tinha visto na televisão que se você põe o pé dentro do limite que eles fizeram xixi, eles vêm, te atacam, te mordem. É aí que tem muito caso de cachorro que morde os outros. Porque se você passa aquele local que ele fez xixi, ali ele já pensa, pelo instinto natural dele, que você está querendo tomar o território dele. E tem muito ser humano que faz assim também. Eles não fazem xixi no chão na casa de determinada pessoa, mas eles vão entrando na casa por exemplo, né? A filha que vai entrando na casa da mãe, todo dia. Aí ela leva os problemas, ela leva os filhos dela, ela leva alguns brinquedinhos, ela leva algum iogurte. Aí ela começa a cozinhar, aí hoje ela leva uma verdura para juntar com o macarrão da mãe, e não sei o que, e toda vez que vem um estranho ela tá lá, às vezes ela tá lá ajudando alguma coisa na mãe, às vezes ela não tá, mas se ela não tá, tem a filhinha dela que tá lá todo dia. Quer dizer, isso é marcar território. Às vezes é o trabalho, às vezes é seu emprego,
Às vezes você trabalha num local de escritório que tem várias pessoas e tem o chefe, o diretor. Aí tem um funcionário que marca o território. O que ele faz? Ele puxa o saco do chefe. Ele fica vigiando os demais e tudo que acontece ele conta pro chefe. E ele consegue se intrometer em todas as atividades do escritório, de modo tal que tudo que você vai fazer, você precisa sempre depender dessa pessoa. Ela se torna um parasita ali dentro. Ela se torna uma cabeça ali que está vigiando. Não pode acontecer nada que não passe por ela. E você não trabalha em paz, porque você não consegue fazer o seu serviço bem. Às vezes essa pessoa alega que ela está ajudando o chefe, porque o chefe não tem tempo para vigiar todo mundo. Então ela, como está ali, ela toma conta para dar uma mão, porque é honesta. Mas na realidade o que ela quer? Ela quer tomar conta do ambiente. Ela quer fazer com que mande embora aqueles que ela não vai de acordo, todos aqueles que não vão de acordo com ela, porque normalmente esse tipo de pessoa parasita, eu chamaria assim, esse tipo de pessoa parasita, eles querem que quem está ao redor, ainda que você é o corpo estranho na situação, você se aproxima dela, não dos outros, mas você, no meu caso, eu tenho que me aproximar de quem? Da cunhada. Eu tenho que estar ali ao redor da cunhada. Eu já observei várias vezes. Toda vez que eu estou indo na casa da minha sogra, ela está lá, eu não consigo estar tranquila com a sogra, conversar com a sogra, perguntar alguma... Ela está sempre no meio, ela está sempre pedindo, ela está sempre tocando. Quer dizer, se eu solto um assunto meu, é ela que responde, é ela que fala, é ela que manifesta. Assim são essas pessoas parasitas. Elas querem dominar todo mundo que está, porque a ameaça do território delas não pode acontecer. Poxa, essa pessoa vai entrar aqui e eu vou perder a atenção do meu chefe, eu vou perder a atenção do meu marido, eu vou perder a atenção do meu amigo, eu vou perder a atenção da minha mãe ou do meu pai. Vocês estão entendendo? Às vezes é um grupo de irmãos, são crianças, e tem a criança parasita, a criança que domina as demais. Ela faz de tudo para chamar a atenção do pai e da mãe mais para ela, tirando o espaço dos demais irmãozinhos. Normalmente se diz que o filho caçula, ele é esse filho, porque os outros filhos já passou, né? A gente, infelizmente, a gente esquece. Quando o filho cresce, a gente não lembra dele quando ele era tênero, gostosinho, fofinho, bonitinho, brincava e tal. A gente vê ele grande. Aí tem o outro pequenininho no lugar dele, a gente tende ainda a... Porque a tendência do pai, a tendência da mãe, principalmente, é cocolar. Ela quer o neném dela para sempre. E ela tem que militar muito para que isso não vire uma mania na vida dela e ela deixe de dar atenção para os outros filhos. Porque às vezes os filhos crescem, mas a mãe continua com aquela mentalidade no seu subconsciente. É aquele instinto, ela vê a filha grande ou vê o filho grande, dependendo dos irmãos, e ela vai estar sempre mais atenta a um filho em particular. E isso aí leva a marcar o território. Porque se o filho percebe isso... Pode ser o filho do meio, mais velho ou menor, não interessa. Mas aquele que se chama o predileto, ele percebe isso, ele ganha o território para ele. Então ele vai querer tudo sempre para ele. E os outros ficam de lado. Então são tantos casos que a gente pode aplicar isso. Eu peço hoje para você que está me ouvindo, em nome de Jesus, se você se identifica como um parasita que marca território, tirando espaço dos demais, em nome de Jesus, corta, joga por terra. Isso é pecado, minha amada. Isso é pecado, meu irmão. Porque você não faz a pessoa ou o território viver como deveria. Porque você tomou conta de tudo. Então, meus amados, isso tudo gera... Eu hoje de manhã, agora conversando com essa moça, surgiu esse assunto que ela passa a mesma coisa. Ela está numa situação tão complicada que ela mora no último andar, a sogra no primeiro andar e a cunhada no andar do meio, quer dizer, ela está naquele local, né? Sob fogo cerrado. Só que eles já brigaram tanto, que eles não conversam mais. As duas filhas delas estão crescendo sem conhecer o avô e a avó praticamente, porque não convivem mais. E um dia... Eu estava limpando aqui a varanda da minha casa, o balcão aqui na minha casa,
E o pai e o filho, que é marido dessa moça, eles estavam discutindo. Sabe por quê? Porque tem a rua de casa. O pai dele não queria que ele estacionasse o carro na porta, porque tem que fazer a manobra. O cunhado, que é marido da filha preferida, nesse caso, pode estacionar o carro onde quiser, fazer o que quiser. Mas o filho não. Porque nesse caso deu a preferência para a filha e deixou o filho de lado. E eles brigaram de fora de casa. E eu tava ali vendo só as conversas altas, não entendia nada direito, mas eu entendi depois que foi o problema do carro. Meus irmãos, o filho, muito revoltado, falou: meu sonho é que meu pai morra. É o meu sonho. Por que não morre? Meus irmãos, isso foi um pouco antes do pai dele ter tido um infarto. O pai dele tinha se recuperado. Eu que, querendo ou não, a gente acompanha porque é família. Então eles ligam, falam: olha, fulano de tal tá no hospital, teve infarto e tal. Aí eu vi na época o filho foi no hospital já brigado. Sempre são brigados. Sempre sem conversar. É aquela pressão, né? Sempre que tá para estourar a qualquer momento. Então chega um ponto que tenta viver em paz, chega um ponto que não tem jeito, mas eles vão empurrando com a barriga. Então ele chegou até ir no hospital e tal, passou, o pai dele sarou, recuperou e tal, ficou bom. E assim, meus irmãos, não passou um mês, começou a brigar com o filho, implicando com o filho por causa de um carro no meio de uma rua que é pública. E aí o que acontece? Arrancou coisa do passado, começou a jogar na cara do filho, coisa velha, começou a ofender a mulher do filho, pro filho, uma bagunça, e o filho ficou com tanto ódio, que ele falou: meu sonho, meu desejo é que você morra. Por que não morre? Ligou o carro e saiu. Então, isso são efeitos de pessoas que não têm limite. São pessoas que não têm limite. Elas são egoístas, elas querem só o espaço delas, basta. Elas têm a casa delas, aí elas tomam a casa do pai, da mãe, do trabalho, a escola, a classe, elas puxam o saco da professora, do professor. Ou então talvez é o caso de quem está na igreja, aí tem sempre aquele que se destaca e faz o território dele, ele quer comandar os demais irmãos. Dá para entender o quanto que a coisa é vasta? Então eu cheguei agora aqui de manhã e ontem eu fiz um propósito para mim, mais sério. Eu todo dia faço propósito, meus irmãos, porque eu estou doente. Eu estou com uma doença mortal. Eu estou com uma doença que se eu não combater com ela todos os dias, eu vou morrer. E eu vou morrer eternamente. Essa doença, pior do que o câncer, pior do que a AIDS, pior do que o tétano, pior do que a peste negra, se chama pecado. O pecado original. Então quando eu olho para mim no espelho todos os dias, eu sei, eu estou olhando para uma pessoa doente, muito doente, porque não precisa nada para a doença chamada pecado original manifestar na minha vida a qualquer momento. E o único controle para essa doença se chama ler a palavra de Deus, orar, buscar a Deus, permanecer concentrada nas coisas de Deus. Vou fazer meu vídeo, vou ouvir um áudio, vou ler a Bíblia, vou fazer uma oração. E quando eu não tiver nada disso para fazer, porque às vezes você fala: já orei, já li Bíblia, já fiz tudo, o que eu faço agora? Eu procuro me distrair com coisa sana, saudável. Ontem, por exemplo, eu comecei a escutar, como eu estou passando por um processo de saúde, comecei a escutar alguma coisa sobre a área da nutrição, sabe? Aprendendo coisas que eu não imaginava. Eu todo dia esquentava o leite pro meu filho menor na mamadeira que a minha irmã do Brasil trouxe, então ficou aquela coisa. Meu menino tem 5 anos, mas só o leite ele toma todo dia de manhã nessa mamadeira, né? E é de plástico. Eu tacar no micro-ondas e esquento o leite lá. Rebento com leite e ainda libero uma toxina que mata, venenosa, no leite do menino por causa do plástico quente. Aí ontem eu pus assim, por curiosidade, uma irmã me mandou um link de um médico. E ali falou micro-ondas, os problemas, né, do plástico quente no micro-ondas. Peguei e fui escutar. Falei: gente, eu tô me matando porque eu tomo chá todo dia, enfio um copo de plástico no micro-ondas com chá lá dentro, depois eu tô tomando veneno. Eu tô tomando veneno todo dia. Eu tô dando veneno pros meus filhos. Quer dizer, então se eu não tenho uma coisa de Deus para mim saber, eu quero aprender alguma coisa.
Eu vou aprender a língua que eu preciso aprender, eu vou assistir um programa na televisão tranquilo, um programa que não me explode a cabeça, sabe? Eu vou ouvir um louvor, eu sou muito temorosa com louvor, então é difícil. Chegou um ponto que realmente está muito difícil para ouvir louvor, mas ainda assim, às vezes eu escuto, sabe? Eu vou fazer algo que não me dá algo prejudicial a mim. Mas eu evito. Então, ontem eu fiz esse propósito para mim, ainda de manhã. Eu falei, eu tô lendo a Bíblia. Eu leio a minha palavra de Deus. Eu falo isso, eu tenho que viver. Porque é hipocrisia da minha parte falar para os irmãos ler a Bíblia e eu não leio. Justo? Então eu leio. Mas tem dias que eu tava começando a relaxar, porque humanamente eu tô doente, chamado pecado original. Então tem dia que a gente relaxa. E ontem eu falei, não. Se passa 3 dias e eu não consigo ler a Bíblia direito, eu já sei que a doença está se manifestando. Opa! Não! Então eu tenho que domar essa doença. Ela está sob controle 24 horas por dia. Então amanhã eu vou levar meus filhos para a escola, porque na hora que a gente levanta não dá tempo. É o tempo de eu preparar um café da manhã para eles. E eu botei na minha cabeça um novo propósito, que não só eu vou me cuidar e me curar, mas eu vou cuidar dos meus filhos mais ainda. Eu não vou mais me acomodar com o briochinho, o bolinho, o biscoitinho com café, com leite ali, e eles comem aquilo, vai para a escola assim mesmo, não. Eu fiz um propósito, eu vou cozinhar um ovo de manhã para eles, eu vou fazer uma salada de cenoura ralada com abobrinha, vou botar um pouquinho de maionese para dar gosto, senão ninguém consegue comer, um pouquinho de orégano e sal, vou pôr dentro de um pãozinho para eles vão tomar café com isso. O pequenininho não consegue ficar sem o Nesquik dele, eu vou pôr um pouquinho para ele, ou então vou fazer um cereal, mas eu coloquei na minha cabeça, de manhã eu preciso, antes de mandar eles para a escola, cuidar deles como se eles fossem 2 reis, e eu ser a rainha. Depois que eu entrego eles na escola, eu entro dentro da minha casa, eu tenho que limpar a casa, eu tenho que pôr tudo em ordem. Mas eu falei, eu vou sentar, eu vou ler a Bíblia, eu vou fazer o que Deus quer para mim. Meus irmãos, ontem às 4:30 da tarde, a casa estava limpinha, tudo arrumadinho, tudo no lugar, dava prazer de estar dentro dessa casa. Eu cheguei em casa com meus filhos 4:30, já colocaram as mochilas pro lado, as roupas pro outro, aí já tô com fome, já foram tomar banho, não sei o que. Eu sei que brinca daqui, brinca dali, nós saímos, voltamos, jantamos, Eu sei que numa coisa de 1 hora, num período de 1 hora, assim, que eu nem vi passar, a casa tava uma bagunça de novo. A pia cheia de coisa de cozinha, porque eu cozinhei, porque a gente chegou, né, da piscina, a gente chegou e estava morrendo de fome, então eu tive que cozinhar correndo, tive que me arranjar ali com o que tinha, então a gente vai sujando vasilha, vai deixando, e a pressa, né, pelo horário, já era 7:30, 8 horas eu ponho isso para dormir, então na pressa eu já tinha que pôr isso para comer, então o prato ficou na mesa, o outro ficou na pia, e roupa que eu lavei no banheiro ficou lá ainda, porque foi tudo correndo, aí já pus eles na cama e tal. Eles chegaram naquele micro momento que eles esperavam eu preparar rapidinho. Um já se colocou a fazer para casa, deixou o caderno aberto. O outro já foi pro quarto, pegou 3, 4 carrinhos, jogou no chão para brincar. Quer dizer, na hora que eu pus meu filho na cama, meus irmãos, eu botei a mão na cara. Eu falei, eu não acredito, gente, essa casa tá uma bagunça. Eu acabei de limpar essa casa, pus tudo certinho. Olha que zorra que tá essa casa. Quer dizer, meu irmão, pra que eu vou levantar de manhã, estressar, impor tudo em ordem? Se em 5 minutos vira um caos e é uma fatiga que você vai fazendo, é uma rotina de vida que se a gente não vigia te aprisiona. E depois eu vou ler a palavra de Deus e depois eu vou buscar Deus. Por que eu vou pôr Deus para depois? Então eu falei, não, eu vou chegar em casa. Eu vou pegar a Bíblia, não quero nem olhar para casa. Eu vou ler a minha Bíblia, os meus 10 minutos, porque é a dosagem da minha medicina diária. A gente, quando toma um antibiótico, tem uma quantidade. Se você tem que tomar um xarope, tem a quantidade. Se você toma comprimidos, tem o número de comprimidos por dia e o horário. Porque se você está doente, você tem que controlar a sua doença com os remédios e tem que ser do jeito que aquilo tem que ser. E a Bíblia é o meu remédio espiritual. Eu botei isso na minha cabeça. E ninguém tira. Nesse caso, eu sou ignorante em pôr na minha cabeça e ninguém tirar. A Bíblia é meu remédio. Eu sou dependente de Deus. Eu sou extremamente dependente de Deus. Porque se eu deixar Deus um dia na minha vida, eu crolo. Eu cheguei, então, ontem eu falei isso comigo. Eu falei, amanhã de manhã, não me interessa a casa.
Não me interessa nada. Eu vou pegar a Bíblia, eu vou ler a Bíblia, eu vou fazer minhas coisas com Deus e depois eu vou pensar na casa. Eu tenho até 4:30 da tarde para fazer tudo. E depois vai bagunçar de novo. Então, amém. Então, daqui a pouco eu começo. Só que aí, ontem aconteceu essas coisas que eu contei aqui pros irmãos, aquilo ali. Eu mandei meu filho vir embora para casa, depois eu subi com um sorriso no rosto, não falei nada, deixei para lá, mas aquilo é uma coisa que acontece, então é uma injustiça, é uma coisa errada. Querendo ou não, a gente registra todos os acontecimentos e aquilo fica, por quê? Fica na sua cabeça caquicando. Por quê? Por que que é assim? Por que que não fala com a filha? Por que que não ensina a criança a ser educada? Por que que não ensina a criança a ter limite? Por que que não sabe educar? Por que que isso? Por que que aquilo? Por que que não entende? Por que que continua passando por cima e sempre se faz de vítima? E aquilo fica, sabe, meus irmãos? Como fica mesmo? A gente fica indignado com a injustiça, como foi Ló. Aí hoje de manhã eu fui comprar esse presentinho, surgiu o assunto, aquela pobre, tadinha, é indignada mesmo, falou, olha, eu tava adoecendo e tal, não sei o que, e tal, aí desabafou ali. Aí eu comentei por alto também, que se eu for embora daqui, pra mim é melhor, porque o que o olho não vê, o coração não sente, eu não vou ver tanta coisa errada, porque todo dia eu vejo. Por mais que eu tô fora, eu vejo coisa errada todo dia. Eu escuto, eu vejo, eu sei. Porque você tá no lugar que você vê, é obrigatório. Querendo ou não, você vê tanta coisa todo dia. Por mais que você baixe a cabeça, por mais que você enfie um fone no ouvido para não ouvir, você gira daqui, gira dali, você tá vendo. Ou então a coisa chega até você. Pela boca de quem faz, não é pela boca de gente estranha, não. Então eu sentei aqui em casa, entrei em casa já entrei quente, a doença, né, começou a manifestar, o pecado, eu entrei quente, indignada, e a gente já começa, ufa, mamãe minha, não sei o que, aí, olha o que aconteceu, eu tava indignada, porque voltou a situação de ontem, e eu já comecei a ficar esquentando aqui com a indignação, com a tribulação no meu coração, por quê e tal. Aí já olhei para um lado, olhei para o outro, eu já vi a cozinha que eu tô precisando ajeitar, porque do café da manhã, já vi as camas, já tava indo. Porque é rápido demais, é sutil demais, você não percebe. Quando você assusta porque você quer pensar naquela injustiça, você quer estar indignado com aquilo por um tempo, com a sensação que aquilo vai fazer passar, e só aumenta. Foi onde eu parei na hora. Eu falei, peraí, ops, não. Eu não vou deixar essas coisas tomar conta do meu dia. Eu vou pegar a Bíblia, eu vou sentar e eu vou ler. E foi o que eu fiz. E meus irmãos, eu estou relatando todo dia exemplo da minha vida, mas Deus sabe o que faz. Meus irmãos, quando eu sentei na mesa, eu abri Ezequiel e eu comecei a continuar a ler onde eu parei. E eu comecei a prestar atenção com força. No primeiro minuto dos 10, eu comecei a prestar atenção com força. Quando eu assustei, eu esqueci aquela injúria ou aquela situação errada. E comecei a prestar atenção na história que eu li, que eu vou ler com vocês. E quando eu assustei, meus irmãos, eu já enxerguei uma coisa nova de Deus. Eu enxerguei algo novo de Deus. Olha que coisa linda. Quer dizer, ontem eu tive a opção de brigar, não briguei. Subi com aquilo aqui dentro. Guardei para mim naquele primeiro momento. Parece besteira, mas quando a besteira todo dia se repete, se você tá toda vez que você tá, todo dia que você passa, todas as vezes se repete a mesma besteira, um copo de água, ele pode encher de uma vez só, mas ele pode encher com gota por gota, meus irmãos. Se você todo dia tem a sua casa, aí você tem uma pessoa vizinha de casa, a vizinha da casa sua, ela olha para sua cara, aí fecha a cara, aí você entra, não fala nada. No outro dia você passa, volta da rua, da escola dos filhos, dá um sorriso, bom dia, às vezes ela não te responde, você entra, você deixa quieto. Aí durante o dia acontece um fato, que aquela vizinha fica nervosa, talvez está com TPM, começa a gritar, começa a bestemear. Aí começa a fazer as coisas injustas dela, sem querer você escuta, você fica indignado, deixa quieto. Isso vai um dia, vai 2 dias, vai 3, vai 10, vai 20, vai 4 meses, 5 meses. Chega um dia, querido, que você explode, que você tem vontade de mandar essa vizinha para aquele lugar, para aquele país, como diz aqui na Itália. Porque você fala, basta, é que? Basta. Tá demais, você não consegue ver tanta coisa errada. Oh,
E é aí que o cristão só ganha força para resistir na mansidão que Cristo mandou que nós tivéssemos, lendo a Bíblia. Porque você não pensa no problema da vizinha, você não pensa nas atitudes da vizinha. Você pega os fatos, mas logo em seguida você já distrai a sua cabeça com coisa séria e já envolve-se em coisa séria. Então o Espírito Santo, ele vai limpando esse lixo que vem involuntariamente na sua vida. É como o fígado. O fígado, você come a coisa frita, você come a besteira, a porcaria. O fígado, o que ele faz? Ele lava, ele filtra, ele tira as toxinas, ele joga fora. O fígado joga fora. Os rins jogam fora. É assim que tem que ser a nossa vida espiritual. A gente tem que ter essa certeza, não que o Espírito Santo é um fígado ou um rim, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo nos convence do pecado e do juízo. O Espírito Santo nos dá a paz que Deus prometeu que nós teríamos. As aflições, diz Cristo, nesse mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. E ele não nos deixou órfãos, ele nos mandou o Espírito Santo consolador. Quer dizer, no momento da angústia, da indignação, porque o cristão ele é indignado por natureza. O cristão é indignado, não tem jeito, porque você vê a coisa errada, onde você vai? Eu tenho a minha vida, eu tenho os meus exemplos, mas quem está aqui me ouvindo, cada um de vocês tem o seu. Todo mundo, quanta gente que eu conheço que tem o seu problema e vive indignado. Aí o Espírito Santo te consola. Ele te consola porque ele te dá direção. O que você tem que fazer no meio dessa situação? Meu irmão, já não é fácil para um doente caminhar sozinho com sua própria doença. Agora imagina um doente caminhar com a sua doença, com seu peso e pegar os pesos de tudo que está ao redor. Ampliar as dores. É pesado, meu irmão. É pesado, minha irmã. Então, eu contei isso, Deus sabe o que fez, eu espero que vai atingir os corações justos, porque talvez você está vivendo situações das quais eu citei aqui. Faça uma reflexão, talvez você no seu emprego ou sofre por um parasita, ou você é um parasita. De um dos dois lados você tá, não tem jeito. Pode acontecer o caso neutro, que você está em paz e fortunadamente não acontece nada disso, mas é difícil, porque Cristo deixou que nesse mundo teríamos aflições. Uma das pessoas que mais teve aflição na vida foi o rei Davi. Chegou um ponto que Davi ele teve tanta perseguição dos inimigos que aconteceu um caso que eu não me lembro, mas tem os bíblicos aqui de plantão que lembram. Que Davi, para não discutir, ele fingiu de louco. Não sei quem perguntava para ele, ele ficava blá 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 blá, babando. Aí aquele cara olhou para ele e falou: "Você tá louco? Não tá fazendo nada disso, ele tá doido, olha pra você ver." Ao ponto que Davi chegou e fingiu de doido. Para não pecar, ele começou a delirar ali. Porém não pecou. Porém saiu bem, meus irmãos. Porque a gente, no momento de pressão, a gente explode. Se você deixa a sua vida acumular indignação, vai chegar um momento que você explode. Na hora que você explode, você não vê nada. Porque o mal consegue tirar de dentro de você o monstro que você não é. É onde muitos brigam, é onde muitos rebentam a cara do cretino, né? Desculpa a palavra, mas é a realidade. Você acaba voando na pessoa que é a parasita em questão, você voa nela, você bate nela. É onde você começa a quebrar tudo. É onde você tem que descarregar aquilo de um modo. Você xinga, você começa a soltar até palavrão. Os palavrões, talvez que dá tantos anos que você não fala, naquele momento você dispara tudo. Porque você descarrega com tanta potência aquela energia acumulada que você está tão indignado que você quer resolver aquilo e você apela para a carne. E no fundo do seu coração você ainda crê, quem sabe, nesse momento explodindo assim, essa pessoa vai enxergar que ela está errada. Porque o cristão, ele se rebela com a esperança de que a pessoa em questão a qual ele está se rebelando vai enxergar. Se você não enxerga com calma, eu vou te dar um tapa para você acordar. Só que, meu amado, eu tenho uma notícia muito triste e ruim para te dar. 99% não entende. 99% só piora. Porque eles querem briga. Muita gente que é parasita, eles querem brigar.
Eles ficam te cutucando, te cutucando, te cutucando, te cutucando. Eu conheço casos assim, que vão te cutucando até você explodir. Aí quando você explode, eles gostam da guerra. Eles querem bater boca, eles têm prazer. Porque ali eles começam a soltar tanta mentira, acusações, injúrias e tudo para te fazer explodir. Por natureza maligna, meus irmãos. Por cativéria pura. Gente sorrateira, meus irmãos. Então faz de tudo pra você explodir. Aí quando você explode, mas explode mesmo, do jeito que você explode, depois eles se fazem de vítima. Se fazem de vítima. Tô mentindo? Aí você, depois que você explodiu, você liberou aquela energia acumulada por tanto tempo, aí você volta, entra em casa, chora, treme, estressa, desespera. Aí depois você lembra que você é cristão. Depois de todo esse quadro, você lembra que você é cristão. Porque agora você cai na real, você acorda. Opa, peraí. A carne, né, ficou cansada porque ela explodiu. Ela estava tão carregada, tão excitada para explodir, que ela explode. Depois que ela explode, ela cansa, porque ela liberou a energia que ela estava acumulando. Aí quando ela cansa, quer dizer, a carne se enfraquece depois da crise, o espírito tem espaço para respirar e falar, oxa, Ana, vamos falar Ana, né? Justo por um exemplo. Ana, o que você fez? Você brigou com aquela pessoa, agora você é inimiga dela, mortal, tá declarado com a boca. E agora você tem que perdoar, porque senão você não vai pro céu, porque você não pode viver brigado com ninguém. É o Espírito, meus irmãos, que na mansidão vem e começa a te mostrar, olha aqui, desculpa a palavra, meus irmãos, mas é exatamente isso. O Espírito vira e fala, olha que cagada que você fez. Olha o nível do dano que você causou. O nível do cassino, do caos. Agora você tem que consertar isso, porque você tem um Deus que você teme. E o Deus que você teme não está feliz com você. Porque você, antes de explodir com essa situação, você podia ter se alimentado com o Espírito Santo todo dia. Você podia ter se medicado, se cuidado, se tratado, porque essa pressão que a carne começou a armazenar com o passar do tempo, só o Espírito Santo podia tirar. Em vez de acumular essa energia e explodir desse jeito, se você todo dia tivesse buscando com o Espírito Santo, com Deus, ouvindo a voz de Deus, devagarzinho ele ia arrancando isso de você. Isso também é amargura. Ele ia tirando essa tensão, esse estresse. Ele ia te convencendo do perdão. Ele ia te convencendo da fraqueza e da desgraça que aquele ímpio está nela. Porque você também pode até explodir. Mas você tem Deus. A sua natureza é diferente daquele. Ele está sob o teto de Satanás. Porque ele está dando espaço para o inimigo. Ele está dando espaço para o maligno. E o maligno está deitando e rolando em cima da vida dele. Você pega os desejos da carne desse ímpio e amplifica com a maldade de Satanás, que veio para matar, roubar e destruir. Aonde tem cassino, tem caos e tem guerra, Satanás está feliz. Os demônios estão felizes. Você tem a mim, o Espírito Santo com você, que te consola, e tem os anjos do Senhor que acampam ao seu redor. Aquela pessoa, ela não tem nem a mim. Então ela é ignorante, ela é morta. E ela não tem os anjos do Senhor que acampam ao redor dela, mas ela está cheia de demônios. Ou ela está possessa do tudo, dentro do corpo dela, de espíritos malignos e legiões desgraçadas do inferno. Ou então ela está influenciada. Talvez os demônios não estão dentro dela, mas estão influenciando ela, porque ela está tão carregada da maldade, do erro, do pecado, chame como você quiser, que ela aceita muito facilmente viver nessa vida que ela está vivendo. Quer dizer, está morrendo, está morta. Se aquela pessoa não for convencida por mim e eu, o Espírito Santo, não cuidar daquela pessoa, ela morre. Olha lá o inferno como é que já está lotado. Já está lotado e não se sacia mais. Não se sacia nunca. O inferno está sempre com a boca escancarada e satisfeito nunca. Ele está sempre querendo mais e mais e mais. A Bíblia fala em Apocalipse que o inferno seguiria o Hades e não se saciaria nunca.
Mas aqueles que um dia ouviram a voz doce, mansa e suave do Senhor e aceitaram ouvir essa voz e entregar-se nas mãos do Senhor, eu entrei e eu faço a diferença. É eu que curo, é eu que cuido, é eu que consolo, é eu que te dou a força que você precisa. Quando você está tremendo, você está chorando, você está magoado, é eu que te consolo. É eu que te dou a inspiração de lembrar aquela passagem que você leu uma semana atrás, que foi exatamente o que você está vivendo hoje. Eu trago à memória aquilo que te dá esperança. Meus irmãos, isso é a diferença. Essa é a diferença da nossa vida. Mas se a gente não tem consciência que a gente precisa, literalmente, com toda a força que você tem ou não, buscar a Deus todos os dias, a sua carne vai crescer, a sua carne vai sobrecarregar e a sua carne vai explodir. Porque a energia acumulada tem que ser dispersa. Primeiro ou depois, a energia acumulada tem que ser dispersa. Você já ouviu as histórias aí dos buracos negros? Das supernovas, das estrelas que explodem? Não sei se isso é verdade nessa altura do campeonato, mas serve para uma base. Tudo que acumula energia, mais cedo ou mais tarde, tem que dispersar aquela energia, porque não consegue. Até que ponto você pode resistir? Até que ponto? Eu gostaria de ler uma palavra aqui com vocês. Eu não sei até que ponto esse vídeo vai, mas eu vou ler assim mesmo, meus irmãos. Que seja uma terapia mais aprofundada hoje para cada um dos irmãos. Que seja um remédio forte no seu coração no dia de hoje essa palavra. Eu abri em Ezequiel, que eu estava lendo, e mais ou menos no meio da leitura eu entendi uma coisa muito forte de Deus. Sabe quando você tem uma pessoa que você vê que ela está fazendo coisa errada? Não vamos voltar no exemplo passado, mas justo assim, uma pessoa talvez que você ama tanto, e você vê que ela tá batendo na cabeça. Aí você tenta avisar para ela. Você primeiro fala com ela. Às vezes você tem medo, né? Às vezes ela tem um projeto de vida, quer fazer alguma coisa, e você vê que aquilo ali não vai dar certo. Mas você, para não constranger a pessoa, você tenta dar um exemplo e dá um aviso para ela. Ela não recebe a ideia, não entende, a ficha não cai. Aí passa um tempinho, você volta de novo com outra história, com outro exemplo, com uma outra situação e fala de novo. A ficha não cai. Aí você vai rodeando, você tenta arrumar alguém que você conhece para dar um conselho. Olha, vem cá, meu amigo, tem um nosso amigo que está fazendo coisa tal, e eu não tô conseguindo falar porque eu não sei como falar, me dá uma mão e tal. Aí o outro amigo vai, tum, dá um exemplo também, tenta falar, não sei o quê. A ficha não cai. E passa. E você tenta de todo jeito mostrar para a pessoa o erro dela, a situação, o projeto que não vai dar certo. Às vezes o projeto até entra em andamento e você vê um primeiro erro, uma primeira falha, aí você tenta usar aquilo como exemplo. Ó, tá vendo? Isso é uma advertência. Se eu fosse você largava isso agora, antes que piora. A ficha não cai. Até que chega um momento que você fala claro, nu e cru a coisa como ela é. Porque é seu amigo, você quer ele bem. Você fala pra ele. Você fala as consequências. Quer dizer, você vai cercando, vai rodeando, de todo modo, tentando sempre advertir, admoestar a pessoa, ou o irmão, fale como você quiser. E assim, lendo essa passagem aí que eu vi, porque eu já estou no capítulo 17 de Ezequiel, já passei por todo o livro de Jeremias, já passei por todo o livro de Isaías, e mais ou menos, pelo que eu entendi, foi tudo mais ou menos no mesmo período. Mais ou menos. Quer dizer, você vê Deus levantando homens, profetas diferentes em momentos mais ou menos próximos, falando a mesma coisa, cada um de um jeito, para o seu povo, para que o seu povo não pecasse, para que o seu povo se arrependesse, anunciando o juízo. Se você ler o livro de Jeremias, você vê ele anunciando a destruição que estava vindo. Aí depois já no exílio da Babilônia, Deus levantou também Ezequiel. E assim, sabe, daqui, dali. Deus, ele tenta de todos os modos que ele pode, na sua justiça, sem invadir o coração da pessoa, porque o seu coração é aquilo que você mais ama, que no final vai decidir.
eu amo esse Deus e eu vou ouvir, deixar ele tomar conta da minha vida, ou eu amo o mundo, o pecado e a carne, então eu vou deixar isso tomar conta da minha vida. A gente fala que, tem pregador que fala que o livre-arbítrio não existe. E tem pregador que fala, se o livre-arbítrio existe, então a graça de que vale? Porque é você que escolhe para o céu ou para o inferno. Aí você vai naquelas passagens lá do Novo Testamento que diz que é Deus que faz toda a obra. Então não dá para entender, Deus faz toda a obra? Se ele faz toda a obra, ele condena e ele salva quem ele quer, onde é que está o livre-arbítrio? Mas eu consegui, meus irmãos, pegar uma pequena base para tentar entender um pouquinho como que Deus age, qual é o princípio de Deus. O homem, ele tem o livre-arbítrio porque Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Então isso é uma frase que também deixa claro que você faz o que quer, mas nem tudo te convém. Significa, ninguém está te amarrando numa cadeira para você não fazer. Ninguém está te impedindo nessa hora de deixar esse áudio aqui, ligar a televisão e assistir uma porcaria. Então, de certo modo, nós temos por trânsito de cada dia o livre-arbítrio. Como não? Nós temos. Mas Deus, ele tira aqueles que são seus pelo que o coração expressa. A Bíblia diz que Deus sonda os corações. Deus sonda o coração do homem. Por que Deus sonda o coração? Deus é onisciente, Deus é onipotente, Deus é onipresente, Deus ele já escolheu os seus. A Bíblia diz que antes da fundação do mundo ele já escolheu os seus, já escreveu o nome deles no livro da vida e etc. Então, se diz que a gente é salvo pela graça, que é único exclusivamente pelo agir de Deus que a gente é salvo. Então, onde é que está essa parte que Deus ele separa um e o outro não? Esse aqui, os vasos, né? Tem a passagem bíblica também que faz, tem o vaso para ira e o vaso para glória. Então, eu lendo essas coisas nos anos aí que se seguem, meus irmãos, eu sempre senti no meu coração uma certeza que a única coisa que basicamente Deus deixou no homem é o sentimento. É aquilo que o coração realmente ama. Deus, quando ele criou o homem, ele deu para o homem um coração ou uma alma, que seria uma coisa mais certa a se dizer, porque é a alma que tem sentimento. O coração é um órgão, né? É um músculo. Mas para gente que já está acostumada a entender pela frase coração, quer dizer, Deus, o coração do homem, Deus ele deixa. Esse é o coração dessa pessoa. Essa é a natureza dele. Satanás, no céu, viu a glória de Deus, serviu a Deus e foi o maior dos anjos de Deus. Vamos falar anjo porque eu não consigo entender a classe hierárquica anjo, querubim, serafim. Me perdoe, eu sou muito ignorante com essas coisas. Vamos enquadrar tudo em anjo de Deus, tá bom? Filho de Deus. Deus deu tudo. A única coisa que ele não deu para Satanás é a moral que ele deu para Cristo. É a natureza que ele deu para Cristo. Cristo é Cristo. Cristo é Deus. Satanás é Satanás. Era Lúcifer. Era o anjo mais glorioso do céu. Mas ele tinha tudo. E ele era o top daquilo que ele podia ser no céu. E ele já vivia na eternidade com Deus. Ele já vivia aquilo que nós estamos esperando para viver, na presença de Deus. Mas o coração dele se corrompeu, porque ele cobiçou ser como Deus. Por que nasceu isso no coração de Satanás? Porque Deus criou um coração corrompível, corruptível? Não, porque Deus ele deu um coração vivo. Vivo. É vivo. Aqui você vai se apegar mais. Aqui você vai se apaixonar mais. Quais vão ser as suas fontes de prazer verdadeiro? As suas motivações verdadeiras? O que você realmente vai sempre escolher? No bem ou no mal? Você tem tudo. Mas isso tudo que você tem, que eu te dei, é o suficiente para você ainda assim amar a mim sobre todas as coisas? Ou às vezes isso ainda vai ser um motivo para te criar mais fome para você ser como eu? Basicamente, Deus nos deu um coração livre de sentimento. E você, mano a mano que você cresce,
você vai se apegando, vai se apaixonando, vai amando certas coisas mais do que outras. Você não pode escolher a mulher que você vai amar. Você não pode escolher o homem que você vai amar. Às vezes você é linda, linda, naturalmente falando, tem um cabelo maravilhoso, um olho maravilhoso, tem um rosto simétrico, perfeito, não tem um defeito no corpo, você é linda, inteligente, etc. E você apaixona com um homem feio, feio, feio de bater. Basicamente, você não pode escolher. Às vezes aquele homem feio, porque infelizmente tem gente feia, meus irmãos, a gente tem que ser sincero, né? Tem que ser sincero. Nem todo mundo é maravilhoso fisicamente. E às vezes você casa com esse cara, todo mundo olha pra você na rua e fala, meu Deus do céu, que essa mulher bonita desse jeito, por que ela casou com esse homem feio? O que esse homem tem pra oferecer pra essa mulher? E aí vem as besteiras na cabeça, né? O povo é muito maldoso. Ou é por dinheiro, ou é por interesse, ou é por não sei o quê. Mas às vezes aquele homem feio, feio, feio de bater, ele mostrou um lado tão tênero, tão amoroso, tão carinhoso para aquela moça, que ela não olhou o externo, ela olhou o coração. E ela se apaixonou. A gente não pode escolher, meus irmãos. Às vezes você se apaixona por uma pessoa linda, porque ela é bonita, mas às vezes você conhece um lado dela ainda melhor ainda e se apaixona mais. Sabe, o nosso coração ele é livre para se apaixonar por aquilo que se apaixona. Então eu acredito na minha ignorância, eu não estou afirmando que é isso, mas eu sempre criei que um dos fatores que Deus salva certas pessoas é isso. Ele conhece o coração dessa pessoa e ele sabe que essa pessoa vai sempre no final, ainda que seja, escolher amar a Deus sobre tudo. Deus ele não criou robô, meu irmão. A eternidade que Deus tem para nos oferecer, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem. As coisas, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Significa que Deus ainda tem preparado. A Bíblia diz que as casas, as mansões, as moradas, Jesus foi preparar. Mas a Bíblia fala que Deus tem preparado. Significa que Deus está sempre inventando algo novo para agradar aquilo que o olho não viu, o ouvido não viu, nem jamais chegou ao nosso coração. Não que o céu vai ser um parque de diversão, absolutamente, mas não que não venha a ser também. As emoções que nós vamos provar no céu, meus irmãos, a gente não tem como descrever. A nossa carne não tem como imaginar. Só o nosso espírito, de tanto em tanto, prova a sombra das coisas que são. Quando você tem uma experiência com Deus, ainda que seja minúscula, pequena de tempo, você não quer mais abandonar aquela lembrança de tanto que é gloriosa. Então, meu querido, eu acredito que um dos fatores que Deus elege os seus é isso, é o sentimento. Deus, ele vê o coração dessa pessoa, ele sabe, esse aqui me ama porque me ama. Não porque eu posso dar tudo na eternidade para ele, como eu dei para Satanás. Porque Satanás teve tudo, mas nem por causa disso ele me amou. Pelo contrário, ele me odiou, porque quis ser como eu. E se ele fosse como eu? O que ele ia fazer? Ele ia destruir a Deus, meus irmãos. Isso pela lógica do demônio, tá? Não que Deus tinha medo disso, mas Deus é Deus. A Bíblia diz, ele é o princípio, o fim, o alfa e o ômega. Ele é o eu sou. Basta. E basta. Então, meu querido, a gente vê, mesmo assim, na Bíblia, isso é uma coisa minha, lendo aqui, lendo ali, lendo aqui, lendo ali, eu vejo, você vê Deus de todo modo, tentando de um modo ou de outro, chegar ao coração do homem. Ele tenta de todos os modos. Cada ser humano, de um modo ou de outro, tem o testemunho da existência de Deus na vida dele. Aqui eu não quero aprofundar muito para eu não começar a complicar a vida. Mas lendo esse capítulo de Ezequiel que eu vou ler com os irmãos, porque eu vou ler, meus irmãos. Eu vou ler porque nós temos que beber dessa água no dia de hoje. Você está em terapia comigo. Eu te levo comigo para a terapia chamada
a unção da santidade de Deus através do alimento que nós estamos comendo aqui, que é a palavra do Senhor. Ezequiel capítulo 17, olha só, eu comecei a rir depois, não rir para escarnecer, mas aquela risada que você fala, meu Deus, não tem jeito, Deus de um modo ou de outro, Ele sempre fez de tudo para mostrar o erro e mostrar a coisa justa, mas o povo não quis saber. Veio a mim, Ezequiel, veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, propõe um enigma e usa de uma parábola para com a casa de Israel. E dize, assim diz o Senhor Deus, uma grande águia de grandes asas, de comprida plumagem, farta de penas e de várias cores, veio ao Líbano e levou a ponta de um cedro, olha só, arrancou a ponta mais alta dos seus ramos e a levou para uma terra de negociantes, na cidade de mercadores, o deixou. Olha a atenção de Deus com Israel. Uma parábola, uma historinha. Parecia um pai contando uma historinha para o filho antes de dormir. Tomou a muda da terra e a plantou num campo fértil. Tomou-a e pôs junto às muitas águas, como salgueiro. Ela cresceu e se tornou videira muito larga, de pouca altura, virando para a águia os seus ramos, porque as suas raízes estavam debaixo dela. Assim se tornou a videira e produzia ramos e lançava renovos. Essa videira aqui só produzia ramos e lançava renovos. Amém? Houve outra grande águia, de grandes asas e de muitas penas. E eis que a videira lançou para ela suas raízes e estendeu para ela os seus ramos, desde a cova do seu plantio, para que a regesse. Em boa terra, à borda de muitas águas, estava ela plantada para produzir ramos e dar frutos e ser excelente videira. Dize Ezequiel, assim diz o Senhor Deus, acaso prosperará ela? Não lhe arrancará as águias as raízes e não cortará o seu fruto para que se sequem todas as folhas dos seus renovos? Não será necessário nem poderoso braço, nem muita gente tocando-lhe, desculpa que eu perdi, tocando-lhe, nem muita gente tocando-lhe, o vento oriental de todo não se secará? Desde a cova do seu plantio se secará. Então veio a mim, Ezequiel, a palavra do Senhor dizendo, primeiro foi a história, hein? A parábola, o enigma, chame como a Bíblia disse aqui. Aí depois veio a mim, Ezequiel, a palavra do Senhor dizendo, dize agora a casa rebelde, não sabeis o que significam estas coisas? Dize, eis que veio o rei da Babilônia a Jerusalém, e tomou o seu rei e os seus príncipes, e os levou consigo para a Babilônia. Tomou um da estirpe real, e fez aliança com ele. Também tomou dele juramento, levou os poderosos da terra. Essa história está lá no livro de 2 Reis, tá? Isso aqui foi um fato. O rei da Babilônia fez aliança com o rei de Israel. Porém, esse rei não aceitou. Para que o reino ficasse humilhado e não se levantasse, mas guardando a sua aliança. Tomou um da estirpe real e fez aliança com ele. Também tomou dele juramento, levou os poderosos da terra, para que o reino ficasse humilhado, e rebelou contra o rei da Babilônia, enviando seus mensageiros, ficando humilhado e não se levantasse, mas guardando a sua aliança pudesse subsistir. Quer dizer, Deus permitiu que os poderosos da terra de Israel, na última invasão do rei da Babilônia, fossem levados. Ficaram só os pobres e os mais simples, e ficou um parente lá de Salomão, não sei se é filho, descendente, não sei. Só que foi feito um pacto do rei da Babilônia, que ele falou, olha, você vai ficar nessa terra e vai cuidar dela. Só que você vai ter que me pagar e tal, vai ter que se submeter a mim. Esse rei, ele não aceitou, ele se rebelou, fez um cassino, fez uma bagunça, não queria pagar imposto, não queria fazer do jeito que foi, tá? Mas Deus ainda tinha deixado aquele rei ali,
Porque depois de tudo que aconteceu, Deus ainda pensou, mas quem sabe, né? Se o rei da Babilônia for, entre parênteses, misericordioso com o rei de Israel, deixa ele lá. Só que ele vai ter que pagar imposto, ele vai fazer tudo, mas a terra não vai ser destruída. O povo não vai ser extirpado do tudo. Eu ainda vou deixar um remanescente ali para recomeçar. Quem sabe eles se arrependem e comecem de novo comigo, né? Para que o reino ficasse humilhado, então arrancou os poderosos e não se levantasse, mas guardando a sua aliança, olha, voltasse a obedecer a Deus, pudesse subsistir. Quer dizer, com o tempo, ele não iria sumir, ele iria continuar perpetuamente. Mas ele se rebelou contra o rei da Babilônia, enviando seus mensageiros ao Egito para que lhe mandassem cavalos e muita gente. Prosperará, escapará aquele que faz tais coisas? Violará a aliança e escapará? Quer dizer, eles buscaram na época a ajuda com o Egito, em vez de buscar com Deus. É aí que está o checkmate desse texto. O povo ficou na terra, os grandes, os ricos, os poderosos, os líderes maiores foram levados para o exílio. Deus deixou só um reizinho lá, mas ainda descendente de Davi, vamos dizer assim, alguma coisa do gênero. Não sei, eu sei que ele era da terra, ele era real, tá? Esse que, em vez de buscar a ajuda de Deus, ajoelhar, pedir perdão a Deus, como fez o rei Ezequias, o que ele fez? Ele foi buscar ajuda no Egito. O Egito na Bíblia significa o quê? O mundo. O Egito significa o mundo. Então, aqui está falando de um ser que, em vez de buscar ajuda em Deus, foi buscar no mundo. Isso acontece na nossa vida muitas das vezes. Às vezes, Deus te deixa numa situação próprio deplorável, te deixa no chão. Mas te deixa só uma pontinha de condição de se manter ainda. Às vezes você tinha um emprego estupendo, maravilhoso. Você tinha uma vida de rei, mas você era muito orgulhoso, você era muito soberbo, etc. Deus, como te ama tanto, o que ele fez? Ele arranca o emprego, ele arranca tudo e ele te dá uma nova opção de trabalho muito simples, muito humilde. Às vezes você era o chefe, né? Você comandava, você ganhava milhares. Às vezes Deus te pôs para ser o faxineiro ou porteiro do prédio, para você ganhar justo o salário mínimo para você manter a sua vida. Aí o que você faz? Em vez de você prostrar, se humilhar, se arrepender, entender, abrir os olhos, acordar que toda aquela riqueza estava te levando para a morte e você teve Deus misericordioso que te tirou daquela situação que parecia tão cômoda, tão boa, mas era um veneno para sua vida, e para te abaixar o seu orgulho, te deixou justo um emprego, justo para você pagar uma luz, uma água, comprar um fubá, um arroz com feijão todo dia para não morrer de fome. Aí você, em vez de entender aquilo e buscar ajuda em Deus, porque Deus ele restitui, Deus ele reconstrói, Deus ele nos faz novo, né? Não que Deus ia restituir aquele emprego, mas às vezes Deus sabe que tem pessoas que se ele volta a permitir que elas cresçam em riqueza, mais uma vez elas não vão pensar duas vezes, vão dar as costas para Deus. Mas às vezes Deus ele te dá a paz. Ele te dá uma prosperidade que você está satisfeito com aquilo que você tem. Aquilo novo que passou a ser na sua vida te passa a ser a sua alegria. Porque você aprende, né? Mas às vezes a pessoa, em vez de ela entender isso e se voltar para Deus, o que ela faz? Ela vai para o mundo. Aí ela começa a buscar no mundo. Ela começa a brigar. Ela começa a combater um combate que ela não vai vencer. Porque Deus não vai deixar. Não adianta fazer o concurso público, não adianta mandar currículo para empresas fortes aí, não adianta gastar dinheiro, investir, querer abrir um negócio próprio, pedir dinheiro emprestado para o banco. Se você ficar rico de novo, você vai morrer e vai para o inferno, porque você vai ser orgulhoso demais para me ouvir, para me servir, para me amar, para ter comigo uma amizade. Tá entendendo? Mas a pessoa vai para o mundo, vai para o jogo de azar. Aí, quando ela não consegue, ela apela e vai para o pecado, vai para a prostituição, vai para o centro de macumba, vai para a idolatria. E quer dizer, meus irmãos, é um abismo chamando outro abismo. Eu acho que os irmãos entenderam, tá? E aí Deus fala, prosperará, escapará aquele que faz tais coisas, violará a aliança e escapará. Quer dizer, você viola uma aliança com Deus, você vai escapar. Creio que não. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, no lugar em que habita o rei que o fez reinar, cujo juramento desprezou. Aqui ele está voltando na história lá de Israel, do rei que desprezou a aliança com o rei da Babilônia, ok? E cuja aliança violou, sim, junto dele, no meio da Babilônia, será morto.
E realmente foi o que aconteceu. Ele foi morto no meio da Babilônia. Faraó, nem com grande exército, nem com numerosa companhia, o ajudará na guerra, levantando tranqueiras e edificando baluartes para destruir muitas vidas, pois desprezou o juramento, violando a aliança feita com aperto de mão, e praticou todas estas coisas, por isso não escapará. Portanto, Ezequiel, assim diz o Senhor Deus, tão certo como eu vivo, tão certo como eu, Deus, vivo, olha que coisa, o meu juramento que desprezou e a minha aliança que violou, por quê? Porque o exílio da Babilônia veio exatamente por quê? Porque o povo pecou, o povo desviou de Deus, isso aqui todo mundo sabe, né? E aqui Deus se coloca a ele. Tão certo como eu vivo, o juramento que desprezou e a minha aliança que violou, isto farei recair sobre a sua cabeça. Estenderei sobre ele a minha rede e ficará preso no meu laço. Levá-lo-ei à Babilônia e ali entrarei em juízo com ele por causa da rebeldia que praticou contra mim. Todos os seus fugitivos, com todas as suas tropas, cairão à espada. E os que restarem serão espalhados por todos os ventos, e sabereis que eu sou o Senhor. O Senhor o disse. Assim diz o Senhor Deus. Também, no meio de todas essas consequências, Deus diz, também eu tomarei a ponta de um cedro e a plantarei. Do principal dos seus ramos cortarei o renovo mais tenro e o plantarei sobre um monte alto e sublime. No monte alto de Israel o plantarei e produzirá ramos e dará frutos e se fará cedro excelente. Debaixo dele habitarão animais de toda sorte e à sombra dos seus ramos se aninharão aves de toda a espécie. Saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta, elevei a baixa, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a seca. Eu, o Senhor, o disse e o fiz. Meus irmãos, você vê com esse romance, né? Essa história que Deus aqui mostra mais uma vez o julgar, a justiça, o juízo dele, o modo como ele procede. E a gente pode só lembrar uma coisa no meio de tudo isso. Cristo é a videira verdadeira e nós somos enxertados. Esse aqui, do 22 até o 24 do capítulo 17 de Ezequiel, no meu coração eu creio que a gente pode interpretar como Cristo, a videira, a videira verdadeira. E isso é comprovado lá no livro de João, capítulo 15, que Cristo diz, eu sou a videira verdadeira. O meu pai é o agricultor, ou a águia, né? Essa segunda águia. Todo ramo que, estando em mim e não der fruto, ele o corta. Quem corta o fruto não é Cristo, é o Pai. Olha, eu, Jesus Cristo, sou a videira verdadeira. O meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, Deus, o Pai, o corta. E todo que dá fruto, Deus, o Pai, limpa, para que produza mais fruto ainda. Olha, Deus vai limpando a nossa vida. E quanto mais Deus nos limpa, mais fruto a gente produz. Glória a Deus. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Olha só o que eu falei no início do capítulo. Qual que é o bálsamo para a nossa doença chamada pecado original, para a carne? A palavra de Deus, que nos limpa. É onde a tensão é descarregada todos os dias. Se você deixa a tensão tomar conta por causa das indignações da vida, você é cortado e lançado fora, meu irmão. Mas se você deixa a palavra de Deus te limpar, você vai só crescer e dar mais frutos cada dia mais. E Jesus Cristo diz, permanecei em mim e eu permanecerei em vós, através de quem? Do Espírito Santo. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, que é Cristo? Assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim.
porque foi ele que morreu na cruz por nós. É o sangue dele quem nos justifica. Foi o sacrifício que ele fez que garante para todo ser que ama a Deus entrar na vida eterna e viver eternamente. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. Olha, ele está repetindo a mesma coisa. É a semelhança do ramo, será lançado fora a semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Meu amado, se você se afasta de Deus, você é arrancado e você seca. Você perde a sua vida. Você perde o seu brilho, o seu doce, o seu amor que Deus te deu. Porque é Deus que te nutre todos os dias. Se você se afasta de buscar a Deus, você vai secando, secando, secando. E um dia eles te pegam, te lançam no fogo. Porque lenha seca, graveto seco, palha seca, que proveito tem, meu amado? A não ser ir ser jogado ao fogo, né? Se permanecerdes em mim, de novo, ó. Jesus está falando 3 vezes a mesma coisa até agora, aqui no capítulo 15 de João. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, a Bíblia diz que Jesus é o verbo. Lá no início, lá em Gênesis, né? A Bíblia diz que no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus e o verbo se fez carne. Cristo é a palavra, Cristo é a mensagem da salvação. Por isso que ele fala aqui, se permanecerdes em mim, nos mandamentos, na palavra de Deus, porque é isso que nós temos na nossa vida hoje. Não é o pastor, não é o irmão que ora por você, não é o sacrifício, mas é a palavra. Ela é o néctar que te dá vida todos os dias. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então agora eu vou pedir um carro importado? Vou pedir uma Mercedes para Deus? Não. Se você tem na sua vida a palavra de Deus, ela vai te alimentar e aí você vai viver o que a Bíblia diz que chama: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. É instantâneo, é natural, é espiritual. Quando Deus está em você, quando flui a vida de Deus em você, o mundo morre para você. As coisas do mundo já não têm valor. Você já não tem mais desejo de ser bonito demais, de ter uma coisa muito linda, de conquistar determinada. Você só pede para Deus os frutos do céu. E é ali que Deus te enche. Deus te abençoa, Deus te dá sabedoria, te dá entendimento, te dá discernimento, te dá tudo que você precisa. E é por isso que ele fala: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedires o que quiserdes e vos será feito. É onde a gente pede o quê? Só as coisas de Deus. E aí você começa a caminhar em glória, em fé e cresce. Porque Deus te dá as coisas do céu. Nisto é glorificado meu Pai. Deus é glorificado nesse ato, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Olha que coisa linda. Você dá fruto para glorificar a Deus, porque cada pessoa que vê a sua vida e vira um fruto para Deus, ele reconhece que é a Deus que o fez ser como ele é. Ele entende o quanto ele era pobre, caído e desgraçado, e o amor de Deus o levantou. Era aquele que estava indo para a morte, que foi salvo através de um fruto da sua vida, testemunho de sua vida. E ele começa a ser glorificado. Deus começa a ser glorificado através de vidas salvas que vêm para o Senhor através da sua vida. Por isso que a gente ganha alma, por isso que a gente ajuda o caído, por isso que a gente abençoa quem está no nosso caminho com os frutos que vêm do Senhor. E cada vez que o irmão ou a irmã vê algo que vem de Deus na vida do outro, não glorifica o outro, glorifica a Deus. Fala: Deus, que coisa linda, como eu fui edificada através dessa mensagem. O Senhor recebe toda a honra, toda a glória e todo o poder. Amém. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor, deixa eu virar a página, permaneço.
Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. E aqui ele continua, mas eu paro por aqui. Vocês leem depois todo o capítulo 15 de João. Mas é isso, meus irmãos. Quando você permanece em Cristo, você se regozija. Ainda no meio da desgraça, da tristeza, da opressão, da aflição, tudo se resume em alegria. Tudo se resume em paz. Por mais que alguém te faça mal, e olha, tá cheio de candidato lá fora, pronto para te fazer muito mal. Mas você busque em Deus o seu consolo, a sua força. E aí você no final termina em paz, termina feliz, se regozija no Senhor. Olha, meus irmãos, eu espero de todo o meu coração que essa mensagem brote no seu coração, como essa figueira tem brotado diante dos olhos de Deus e tem dado tantos frutos através de Jesus. Que você possa ser abençoado nessa manhã com discernimento, com entendimento, com força. Que você cresça em Cristo, porque você está plantado na videira verdadeira. E uma coisa linda, a primeira videira, que era Israel, pecou, caiu. E Deus falou que ela nunca mais daria frutos. Nunca mais. Ela iria brotar novamente e os seus ramos iriam aparecer, mas ela não vai dar mais fruto. Israel, ou os judeus, não sei como a gente pode referir, o povo do Senhor, o povo eleito do Senhor, eles não podem pregar o evangelho de Cristo, porque eles são uma videira estéril. Mas ainda assim Deus vai o resgatar. Porém, Cristo veio deles. Cristo veio deles. Oh, aleluia, eu sou a videira verdadeira. E nós damos frutos porque nós estamos enxertados nele, em Cristo. A Bíblia diz que Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo. Aleluia. A Bíblia diz que para onde Jesus for, aonde ele estiver, ali com ele nós estaremos na eternidade. Então, meus queridos, vale a pena refletir sobre essas palavras no dia de hoje e que o Senhor possa abençoar cada um de modo poderoso, glorioso e tremendo. Amém? Eu vou deixando os irmãos por aqui, o vídeo já está ficando longo e eu já acabei o que eu tinha para falar. Vou tocar o meu barquinho do dia aqui, na alegria do Senhor, ouvindo a palavra de Deus. Aos pouquinhos a gente vai se edificando ainda mais e eu desejo aquele que está fraco, que levante, porque você tem o Deus Todo-Poderoso, que tem a força que você precisa para combater um dia de cada vez. Pense duas coisas. Você está muito doente e essa doença, se você não cuida, te mata. Mas não te mata só na carne, te mata também na alma, no espírito. Você vai perecer no inferno, no lago de fogo e enxofre. Então você, para controlar essa doença, você precisa se encher de Deus todos os dias da sua vida. Comece com uma dose de 10 minutos por dia, mas faça em nome de Jesus. Não deixe nunca de fazer e você vai ver o Espírito Santo trabalhar em você. E a segunda coisa, vinde a mim, aquele que está cansado e abatido, e eu vos aliviarei. E isso funciona, meus irmãos, porque se não fosse por isso, eu, Ana Paula, hoje já não estaria mais aqui. Posso garantir para os irmãos, já estaria realmente morta, queimando no inferno, provavelmente, porque sou pobre, suja e pecadora, e sou mesmo. Não estou aqui falando bonito para fazer de conta que eu sou vítima. Eu sou realmente pecadora, mas eu tenho um Deus que cuida de mim, um Deus que todos os dias me dá o bálsamo que eu preciso para caminhar um dia de cada vez. Não queira caminhar já o amanhã em Cristo. Caminhe hoje, como Deus fez com o povo no Egito, no deserto, ele dava o maná de cada dia. Porque o nosso tempo não é nem o futuro nem o passado. O nosso tempo, meu amado, minha amada, é o presente. Porque é o presente que determina quem você está sendo no momento. Se eu agora pecar e logo no agora presente Deus me leva dessa terra, eu vou para o inferno, eu não vou para o céu. Do mesmo jeito, se eu agora continuar vigiando e Deus arrebatar a igreja, não abrir e piscar de olhos, eu estarei na glória. Então você tem que cultivar o seu presente. Deixe o dia de amanhã às preocupações do amanhã. Porque o vento passa e a vida vai com o vento. Vai muito rápido, os anos voam. Então, cultive um dia de cada vez. Evite um gole do pecado de cada vez. Amém, meus irmãos. Que o Senhor possa abençoar tremendamente a cada um de vocês. Amém, amém e amém.